Amém? Amém. Look at church with the Lord's peace. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Samarajás. Glória a Deus. Glória a Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Nós te invocamos, ó Pai. Deixa o céu descer. O Verbo se fez carne, por amor a mim, para marchar. Deixou, Pai, pra me salvar.
hoje se encontra em Marcos 16, versículo 14 em diante. Mark 16, verse 14 and so on. Poder colocar o anti-ruído para a nossa igreja, por favor. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Aleluia! E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando com o Senhor com eles. Aleluia! E confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Amém. Amém significa assim seja, né? Meus irmãos, as coisas de Deus são as mais belas, mais poderosas desse mundo. Nós somos privilegiados de estar tendo a oportunidade de estar nos deparando com a palavra de Deus. Somos privilegiados porque Ele nos escolheu para herdar o reino dos céus, para tê-lo conosco, o Salvador, o Criador de todo o universo, a qual criara todas as coisas, na terra, debaixo da terra, sobre a terra, meus irmãos. Pensa aí uma coisa de valor, um sonho que você tem, algo que é importante para você, foi Deus que fez, meus irmãos. Está na mão dele, para ele não é nada. Para Deus não existe dificuldade, para Deus não existe impossível. Nada é difícil na tua vida, na minha vida de acontecer, nada. É isso que Ele quer que a gente entenda. Que as coisas que Ele cria para nós, que a história que Ele tem para nós, e que toda a tua vontade, tudo que existe dentro de nós, na verdade, está só a um passo de distância. O que nos separa de nós vermos a magnitude, o poder desse Deus nas nossas vidas, meus irmãos, somos nós mesmos. Nunca foi igreja, nunca foi pastor, religião, somos nós. E Ele nos escolheu aqui essa noite porque tem algo que Ele quer te dar, tem algo que Ele quer nos dar. Deus não brinca com a fé de ninguém, meus irmãos. Deus não é aproveitador. Deus não vai trazer ninguém até um local, um espaço para preencher banco, preencher cadeira. A igreja, o homem pode até fazer isso, a religião, mas Deus Ele não faz. E nós aqui, nós não estamos invocando o nome de nada, estamos invocando o nome do Senhor, porque Ele fala, chama-me, pede, que você vai encontrar, busca, que você vai achar, bate que vai abrir. Ou seja, Ele está botando tudo na nossa responsabilidade. E Ele fala em Revelações, eu estou à porta, aquele que ouvir eu bater, aquele que ouvir a minha voz o chamar, esse então eu entrarei e cearei com ele. Então não adianta, meus irmãos, nós estarmos aqui, eu tenho que estar com o pensamento ligado para ouvir a voz do Senhor. Senão você vai vir até a igreja de Deus e nada vai acontecer na sua vida. Mas não é por causa da igreja, não é por causa da religião, não é por causa de Deus, é por nossa causa, meus irmãos. É isso que acontece com muitos dos ateus.
Tem muitos ateus que são do campo científico, mas nem todos não. Tem muitos cientistas que também creem em Deus. Não podemos generalizar. E por que acontece? Qual é o fundamento do ateu? Atheism, né? Qual é o fundamento? Muitos dos cientistas tentam pegar e olhar para a religião. O que é e olhar para a religião e tratar a Deus de uma forma científica. E é isso que o crente faz hoje, porque o homem é a ciência, a biologia, a fisiologia em pessoa. Você, essa ciência, seu corpo é feito 70% de água, carbono, tudo aí que tem. E o homem trata, quando entra na igreja, quer tratar a Deus como algo científico. Como que a ciência faz? Todo mundo sabe, existe o método científico. O cientista pega, quando ele quer descobrir alguma coisa, ele pega aquela coisa, o sample, que é um objeto em português. Ele bota o seu jaleco, o seu óculos e entra num laboratório. E começa a testar aquele sample, testar aquele objeto ali, para ver se aquilo reage da forma com que ele pensa, com que ele imagina, para ver se o que as pessoas falaram daquele objeto é verdade, para ver se o que o mundo diz daquele elemento ou daquela coisa é verdadeiramente, é um fato comprovado. Então ele pega e entra no laboratório, ele quer provar aquilo ali. Então muitos dos cientistas, as pessoas do mundo, elas nunca alcançarão a Deus. E elas vêm na igreja, elas pegam a Bíblia e falam: isso aqui não existe não acontece. Porque hoje o ser humano não quer ser crente, ele quer tratar de Deus como cientificamente, racionalmente, materialmente. É botar Deus contra a parede: Senhor, me dá isso, faz aquilo para mim. É um objeto que está tratando igual um cientista. E aí, pensa só, se uma pessoa te trata como um objeto, você vai fazer questão de mostrar algum valor para ela? Se aquela pessoa só quer te usar, se aquela pessoa nem acredita em você, está te colocando contra a parede. E é isso que nós fazemos com Deus, meus irmãos. Pouco a pouco é isso que a igreja tem feito com Deus, tratado ele como um objeto científico. Mas Deus, a palavra no Evangelho de João, no começo, fala que o princípio era o verbo, Nós estávamos até conversando isso antes do culto, que o verbo vem do logos, logos de quem em grego, que tem a ver, ligado com a sua mente, ligado com o raciocínio, com a consciência, olha só, com algo que é imaterial, que é transcendental, que é além. Então, é o que? Nós temos que tratar com Deus dessa mesma forma, senão você jamais vai conseguir ouvir, se comunicar com Ele. Um relacionamento com Deus que não é baseado no espírito, no plano espiritual, jamais vai acontecer, meus irmãos. Jamais vai permanecer. Se a gente vai até a Deus para querer tocá-lo fisicamente, ouvir uma resposta material, científica, então já está tudo errado, Ele não vai se revelar para você. Por isso que Ele fala que nós somos como um filho, Ele é o nosso Pai, olha só, que nos gerou. Está falando de amor, de paternidade, de carinho, de cuidado, de presença. Está falando que vai te fazer crescer, te ensinar. Olha só. Você com seu pai, você vai esperar que ele te dê o quê? Um ensinamento, um caráter, ou monetariamente, ou fisicamente? Para que nós temos o nosso pai, a nossa mãe, nossa paternidade? Não é para nos ensinar os valores? E aí, nós vemos até Deus, não queremos os valores do seu princípio, a gente quer a parte objetiva, a parte científica de Deus, meus irmãos. E por isso que está tudo errado, e por isso que muitos cientistas são ateus, por isso que não conseguem entender. Eles tentam se aproximar até a Deus de uma forma objetiva, de uma forma material. Mas Deus, Ele é tão perfeito, meus irmãos, que até nisso, como vai chegando o fim dos tempos, Ele vai alimentando, e vai dando sinais. Porque naquele último dia será impossível
falar para Ele: ah, Senhor, eu não tive oportunidade. Ah, Senhor, ninguém falou de Ti. Ah, Senhor, não te vi. É impossível. Isso está na palavra de Deus. E nós vemos que até Deus, ele é tão misericordioso que qual é o campo? Vou falar um pouco aqui. Depois eu vou começar a fazer a pregação aqui dessa mensagem. Ele é tão perfeito. Qual é o campo mais avançado da ciência? É a física, meus irmãos. E a física, que é científica, já botou muitos cientistas aí no cinema. Os grandes vencedores de prêmios Nobel da ciência, descoberta, eles já não estão mais presos ao material. Eles já falam que o quê? Peraí, né? Darwin falou que o mundo veio do Big Bang, daquela explosão, daquela coisa toda gigantesca, que é aquela matéria que explodiu. Mas de onde surgiu isso? Os próprios cientistas estão se questionando: de onde surgiu isso? E a física chegou à conclusão, olha só, os grandes vencedores do Prêmio Nobel chegaram à conclusão. Então você vê, mesmo a ciência, as grandes mentes, muitas pessoas, já estão se tocando, já estão entendendo que o quê? Não tem como. E eles estão falando que isso aqui que nós vivemos vem de algo que é imaterial, não é matéria, meus irmãos. Olha só. E Deus, ele não fala tudo isso na sua palavra? Porque as coisas que se veem foram formadas das que não se veem. Ele não fala? Que as coisas que nós tocamos são frutos de algo muito maior, de uma natureza divina, que é Ele, o nosso Pai. E a ciência já está comprovando isso, meus irmãos. Não dê ouvido a esses cientistazinhos que cuida de ratos de laboratório, não. Porque quem verdadeiramente se foca nas questões da criação e da humanidade são os físicos, não é as outras categorias da ciência. Eles não. E eles já estão focados, meus irmãos. Já entenderam que se você toca em mim hoje, se você está me ouvindo falar, é porque existe algo maior que não se pode tocar, não se pode ouvir. E o crente hoje não crê. E o crente não crê. Está na igreja e fica botando Deus na parede. Até o cientista que está lá estudando, nunca pegou na Bíblia direito, já alcançou algo que muitos crentes não alcançam. Meu Deus do céu. E precisaram de 8 anos para fazer um PhD, uma tese, um estudo, para chegar a essa conclusão, para poder ter paz. Por isso que muitos cientistas se enlouquecem, até se matam, porque não tem resposta. Mas Deus está falando: não precisa você passar todos esses anos para ter resposta. Está nos dando aqui hoje a resposta. Resposta divina. Nós não precisamos da resposta do cientista com PhD. Temos a resposta de Deus, que é o maior dos maiores. Aí, o que a igreja quer? Esperar provar em Deus, provar na carne, na matéria. E pouco a pouco ele vai realmente dando pistas e pistas e pistas, meus irmãos, para que nós venhamos a crer nele. Olha só, uma grande misericórdia do Senhor. Então aqui me aparece essa mensagem hoje na mente, quando ele diz que ele apareceu aos 11, estando ele sentado à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, meus irmãos. Então não adianta, porque o reino de Deus, meus irmãos, né, já provado pela ciência e pela fé, ele vem de coisas imateriais, coisas além, muito além do nosso pensamento. E é essa força, esse Deus que nos trouxe aqui hoje, não foi o homem, não foi ninguém, não. Foi para mudar a nossa vida, para implantar o Evangelho dentro de você, dentro de mim. Porque para toda criatura que não segue o Evangelho, haverá condenação, ele diz no versículo 16. E o que é essa condenação, meus irmãos? Todos nós sabemos em Isaías que ele fala que ele criou o bem e o mal, a luz e as trevas. E ele é justo, por isso que ele criou o bem e o mal. Deus, ele é o nosso Pai, ele nunca vai nos criar para calamidade, para destruição, mas ele criou o bem e o mal. E quando eu não creio nele, não dou credibilidade a ele, eu mesmo diante do trono de Deus já estou condenado através. Você não precisa falar aquilo que crê, nada disso não,
Não é ir na igreja, nada disso não. É você, dentro de você, que Deus ele sabe do mais interior do teu coração. E aquele que não crê no Senhor, não aceita o Evangelho como uma verdade na sua vida absoluta, não parcial. Muitos creem no Evangelho parcialmente, mas não absolutamente. Não leva a nada, pode jogar fora, que não adianta. Temos que crer em Deus de uma forma absoluta, senão seremos condenados. Que condenação é essa? Ah, meu Deus! Não é condenação uma palavra forte. Simplesmente aquele mal, o mal que Deus criou, está aí. Você vai invocar Ele para a sua vida. Por quê? Porque Ele fala que nós seremos salvos, dando uma sensação de proteção. Por acaso existe demônio nas regiões celestiais, meus irmãos, no céu? Pergunta para alguém na rua, tem demônio no céu? Todo mundo fala que não, né? Então, se eu estou buscando Ele, se eu estou lutando pela minha salvação, logo Ele vai me dar proteção aqui na terra também. Porque meu nome já vai estar escrito lá no livro da vida, meus irmãos. Então as pessoas aí que puxam o tapete, quer te destruir, relacionamento, tudo difícil, já é condenação. Tudo que Deus ele faz, Ele permite acontecer para nós, temos um raciocínio, caramba, Senhor. Então eu estou mais ligado ao bem, estou mais ligado ao mal do que ao bem. Eu não estou com a tua proteção sobre mim. E o mal que jaz nesse mundo, que o mundo jaz no maligno, está me atacando, está me tomando os setores da minha vida. E Deus, como um pai, não tem felicidade no sofrimento do seu filho. Se eu tenho um filho, eu vou ver ele sendo assaltado ali, como é que eu não vou me entristecer? Mas eu não posso fazer nada, porque Ele me deu um livre-arbítrio. Então Deus está vendo os seus filhos sendo roubados, sendo mortos, sendo destruídos, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Destruindo os relacionamentos, destruindo o teu setor financeiro, destruindo o teu lar, destruindo os teus sonhos, a tua vida. Ele está vendo, mas o que Ele vai fazer se você quis essa condenação? Você invocou essa condenação para você. Não foi Ele que quis isso para você, não. Não foi, não. Então Deus, Ele vendo essa dificuldade dos seus amados, Ele os traz na igreja, Ele usa uma pessoa para falar, Ele usa uma mensagem que você nunca ouviu, uma pregação, algo na internet, alguma coisa, para você entender que o sofrimento não foi o plano que Deus tem para você, que a infelicidade, a dificuldade, a falta de paz não é o plano que tem Deus para você, que Deus tem para você. Ele fala: meus planos não são de quê? Não são tortuosos, não são de destruição, não são de morte. Os meus sonhos, os meus planos são tão altos como o céu na tua vida. Quem tem plano de dificuldade e destruição é o maligno, é o homem, mas Deus fala: nunca foi o meu plano. Por isso, quando Ele criou Adão e Eva no jardim, Ele dava tudo, vivia eternamente. As enfermidades, as dificuldades, a luta só veio depois que o homem se separou de Deus. É uma escolha, Mas hoje eu já não estou mais preso àquela maldição lá. Eu tenho a oportunidade de continuar de rejeitar aquela maçã que Eva comeu, de rejeitar. Eu tenho a oportunidade. Mas ninguém rejeita, né? Porque a maçã é gostosa, a maçã todo mundo come. Ninguém tem coragem de tomar um caminho diferente e ser criticado por isso. Mas seguir um caminho de verdade, meus irmãos. Então você está sendo roubado aí na tua vida, está passando nos mínimos detalhes da sua vida e acha que isso é normal. Ainda fala que Deus... Mas não foi, é você que escolheu isso para você. Porque os planos de Deus, Ele levou lá na cruz. Ele fala que Ele levou as nossas dificuldades, nossas enfermidades, nossas tristezas. Tudo foi levado lá na cruz, meus irmãos. E os planos dele são maiores que os nossos. E por isso que Ele tem que nos libertar. E Ele está falando: vocês não creem. Olha a dureza do coração. Vocês não creem. Ele está falando: como que eu vou te ajudar? Como que eu vou manifestar o meu poder na sua vida se você não crê? Se você não se posiciona diante de mim? Olha só. E aí, é isso aí mesmo. O mundo
mundo vai chamar de fanatismo, de religiosidade. Tem nada a ver esse negócio de religiosidade. Religião tem nada a ver com Deus. Se vocês forem pegar um livro de religião, nem toda religião é teísta, tem Deus. Tem religião que não tem Deus. Só vocês pegarem para ver a definição. A definição de religião é aquilo que nos liga ao que é sagrado, divino. Tem pessoa que vê um pedaço de papel sagrado divino, um pedaço de pau sagrado divino. Então você vê que Satanás, ele sempre usa, você é religioso, você está indo lá na igreja, olha só. E aí o ser humano dá ouvido. E aí, o que o mundo faz? Qual é o mundo? A pessoa vive, trabalha, e nunca se dedica para ter um relacionamento profundo com Deus. Aí vem na igreja de vez em quando, o que adianta? É um objeto. Mas Deus nunca foi feito para ser tratado como objeto, assim como um relacionamento. É um relacionamento porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três com letra maiúscula na Bíblia, falando que é nome próprio, é uma pessoa, é um ser, não é um objeto, meus irmãos. Como que eu posso até deixar de lado um objeto, isso aqui eu esqueci, mas como eu vou deixar uma pessoa de lado? Olha só, e nada vai acontecer. O controle eu deixo ele de lado, amanhã, daqui a um mês eu venho aqui e permanece o mesmo. Agora, se eu sou seu amigo e eu fico um mês sem falar com você, você acha que quando eu voltar no dia seguinte, nosso relacionamento vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo, meus irmãos. Então, tudo é como nós nos aproximamos desse Deus. Você vê, por isso que ele pegou Pedro, os discípulos, e falou: larga tudo, me segue, ó. Vamos ser uma família, vamos ter um relacionamento aqui de pai com filho, de irmãos. É isso que foi perdido, meus irmãos. Isso foi perdido, um relacionamento com Deus. E no momento que a igreja de Deus se apossar disso, você vai ter autoridade aqui para os sinais te seguirão. Olha só, você não vai pedir, mendigar a bênção não, pedir para orarem por você, ser mendigo de bênção, mendigo de igreja. Pelo amor de Deus, me ajuda. As bênçãos vão te seguir, os sinais de Deus vão te seguir, as maravilhas de Deus vão te seguir. E ele fala: indo por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, mostrando que é para todos nós. Mas por que a gente não aceita, meus irmãos? Porque na verdade, a gente só aceita e se adapta a algo que tem valor, A gente só tem como verdade absoluta da nossa vida, só pega algo e vive aquilo ali quando aquilo tem valor verdadeiro. Mas não existe nada mais valioso do que a presença de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. E é por isso que Ele nos dá sinais, Ele opera, Ele cura, Ele abre janelas, nem abre portas, abre janelas nas nossas vidas, para nos mostrar que Ele é mais valioso do que tudo isso aqui. O mundo tenta nos comprar, nos seduzir, mas nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e entender que somente Ele tem para nós planos de felicidade, planos de paz, meus irmãos, planos verdadeiros. E aqui ele diz no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha só, expulsarão demônios. Então muitos problemas que a igreja tem aí na sua vida, você reclama com a pessoa que está na sua volta, a sua situação, meu Deus, o que é isso? Sua operação já desses demônios. Você não tem autoridade para expulsá-los na sua vida, porque você não tem um relacionamento com Deus. É impossível o homem se comunicar com Deus se não tiver o Espírito de Deus. É impossível, meus irmãos. Não adianta. Não tem um relacionamento com Deus. Você vai dobrar seu joelho. Quem vai pegar a tua oração, quem vai interceder, um anjo vai pegar a sua oração e levar até o trono. Mas você direto com Deus só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo de Deus. E ele fala: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
esses mistérios, essas línguas aqui que os irmãos escutam nós falando, já são sinais de Deus, por isso que eu adoro, são sinais. Toda vez que eu escuto alguém falando em novas línguas, alguma coisa, já é a língua do céu, é Deus testificando aqui na terra a sua existência, meus irmãos. E tem diversas provas que os cientistas médicos já pegaram e já fizeram ressonâncias magnéticas do cérebro do homem falando em línguas, do pastor falando em línguas, e não tem um movimento. O nosso neurônio é choque, é energia, elétron, pura energia, meus irmãos. Positivo com negativo, carga. Então o nosso cérebro, com a ressonância magnética, o que é a ressonância magnética? É como um ímã, não tem radiação, é como um ímã. Então capta o movimento do seu cérebro, que também é energia. Os elétrons do seu cérebro são negativos, a ressonância que puxa um ímã como se fosse positivo. Os dois se atraem, e aí o cientista consegue ver o que está acontecendo no seu cérebro. E o que estava acontecendo no cérebro? Com o pastor falando em línguas, com os irmãos falando em línguas, viram como se estivesse desativado. Por quê? Porque não é você, é o Espírito, é o teu Espírito falando. Não é a sua carne, nós somos corpo, alma e Espírito. Como fala em línguas, é o teu Espírito ali ligado com o Espírito de Deus. Pode botar ressonância, pode fazer. Mas tem uma coisa que viram na ressonância, nos estudos. Uma coisa viram, que o hormônio da felicidade, que o hormônio da paz, a serotonina, as pessoas vivem, tomam, tem um antidepressivo. E isso é produzido quando você está falando em Deus. Aumentou. Olha só, a bioquímica do seu cérebro foi alterada. Aleluia, Senhor, glória, Senhor. Mostrando que são sinais, meus irmãos, de Deus. Falarão novas línguas indetectáveis, porque não vem da carne, não vem do corpo, vem do Espírito de Deus. Pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Olha só, meus irmãos, não lhes fará dano. Então, por quê? O inimigo ele vem para te danificar, roubar, matar e destruir. Mas Deus ele quer agora dar essa autoridade. Pegarão em serpente. Quem pega em serpente, gente? Só alguém que é muito ali, né? Mas ele está falando que você vai pegar não na serpente carnal, mas na serpente espiritual, que está sugando teu sangue, está te botando veneno, está te mordendo e você nem sabe. Mas ele está falando que agora no Espírito eu pegarei essas serpentes. E aí a minha vida, por isso começa a mudar a nossa vida, começa a mudar quando nós estamos ligados no plano espiritual. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, o confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Olha só, meus irmãos. Então, essa noite aqui nós temos que estabelecer esse relacionamento com o Senhor, para que Ele nos dê autoridade e que essas serpentes que hoje andam entre as pernas de muitos que se dizem crentes venham verdadeiramente ser mortas, jogadas de volta ao inferno, meus irmãos. Para que então a nossa vida verdadeiramente mude, venha mudar. Não temporariamente, não inconstantemente, não intermitentemente. A vida do crente não pode ser intermitente, tem que ser algo constante. Jesus foi constante. Por que existem altos e baixos? Porque a nossa carne verdadeiramente é alta e baixa. Né? Você vê, uma hora está saudável, outra hora está doente. Como? Não sabe. O corpo adoece, não sabe. Vai perguntar para um neurocientista como que surge um tumor no cérebro. Não tem explicação, não tem o que fazer. Você fica desesperado. Não tem o que fazer para melhorar. Não tem. E aonde mais o inimigo te ataca é onde? Na sua mente. Se for perguntar para um gastro no intestino, fala, se alimenta bem, que vai evitar, vai melhorar, não vai ter nada. Diminui a chance, mas vai perguntar no cérebro. Nenhum neurocientista, neurologista, neurocirurgião, nenhum sabe como que isso acontece, nem o que fazer para melhorar. Não tem o que você fazer, meus irmãos. Porque o primeiro lugar que o maligno vem para atacar é a sua mente. Que ele tomando a sua mente e convencendo aqui de que Deus não existe, já acabou, já tomou tudo. Já acabou. Então Deus ele quer libertar a nossa mente, meus irmãos.
transformarmos mediante a renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Antes eu não cria no Senhor, agora eu creio. Antes era sorte, agora eu tenho controle e autoridade para pegar as serpentes. Antes era carne, além do meu controle, agora pelo Espírito, se eu andar no Espírito, eu vou saber identificar quem é que está me atacando, o que é que está acontecendo na minha vida, meus irmãos. Olha só, Ele quer nos dar autonomia. Não é pela força, pelo muito esforço. Porque maldito é um homem que confia no homem na força do seu próprio braço, já diz em Jeremias. Então nós temos que ser uma igreja, meus irmãos, que anda no plano espiritual. Eu não sei se existe alguém aqui desanimado, já fui na igreja, nada acontece, ou minha vida melhora um pouquinho, depois piora, sobe e desce, eu não sei. Rejeita isso na tua vida. Não aceita isso na tua vida, porque Deus não é assim, não, Deus intermitente, Ele não é algo inconstante. Eu não sei quem fez algo na tua vida, mas Deus não foi, porque Deus Ele é constante, meus irmãos. Quando Ele vai com tudo. Aleluia. Então não aceite, não. É assim mesmo. Não, meus irmãos. Não é assim não, porque olha o que Ele fala aqui para nós. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Isso aqui é figura de linguagem. Jesus estava querendo fazer, como é que é? Chamar? Metáfora, ou ele estava querendo fazer algo para chamar muita atenção? Esqueci a palavra agora. Sensacionalismo. Queria ser sensacionalista. Se você comer, ou se você não. Ele fala que dele vem a verdade. Jesus não é mentiroso, gente. Está falando verdadeiramente. Se o Espírito dele estiver habitando dentro de nós, pode até beber algo mortífero, mas não vai te fazer dano. Então ele está falando o quê? Não importa se você está no deserto, eu vou dar uma fonte de oásis para você beber água. Não importa se está passando dificuldade, alguma crise, alguma coisa, eu vou abrir uma oportunidade para você. E não importa se tentarem puxar o teu tapete, se o infortúnio tentar puxar o teu tapete, ele não te fará dano, é isso que ele está falando. Para nos chamar a atenção, para que nós venhamos a nos conectar, nos ligar com Ele, meus irmãos. E algo mais que eu quero compartilhar aqui essa noite, estava até conversando com meu irmão, que Jesus, eu nem lembrava dessa parte aqui, que ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Vamos prestar atenção. E essa palavra, a palavra salvo, salvação, todo mundo sabe que a Bíblia verdadeira vem do grego, do hebraico, que tem o origem aramaica, aquilo e tal. E essa palavra salvo é sozo em grego, vamos prestar atenção. Sozo. E quando Deus está falando dessa palavra para nós, que tu serás sozo, que sozo alcançará a tua vida, Ele está falando de libertação. Olha o que significa essa palavra. Restauração. Olha a salvação. Proteção. Preservação e cura. É isso que Ele está falando aqui. Por isso, quando Ele pegou a mulher lá do fluxo, Ele falou: vai, minha filha, a tua fé te salvou, te curou. É a definição também de salvação. Então, para aqueles que hão de herdar a salvação, não somente quando partirem, fique tranquilo. Aleluia. Você que é mais ansioso, você não vai ser salvo. A sua salvação não começa quando você morre, não. Começa a partir de hoje, dessa noite. Porque eu até escrevi para não esquecer aqui para os irmãos. Sozo, salvação, libertação, restauração, proteção, preservação e cura na sua vida. Olha só. Quem te oferece isso? Esse é o propósito da salvação na nossa vida. Isso que vai caminhar ao lado daqueles que verdadeiramente estão lutando para a sua salvação. Você vai ter a proteção do Senhor. Você vai ser preservado no dia da dificuldade. Você vai ser liberto das flechas do maligno. Você vai ser restaurado e curado, meus irmãos. Tudo isso segue aqueles que dão um passo. Leap of faith, que é o termo que eles usam aqui na América. Dá um passo. Não é fácil, para uns é mais fácil que o outro. Dá um
um passo no invisível na fé, meus irmãos, que eu te garanto que vai valer a pena, vai mudar a tua vida. Todo dia nós temos que escolher dar esse passo em direção ao Senhor. E nós fazendo isso, os sinais te seguirão. Deus vai usar a tua família, os teus parentes, as tuas pessoas queridas, as tuas dificuldades para te dar sinais. Glória! Aquele enfermo na tua família já vai ser curado. Aleluia! Aquela tua dificuldade ali num setor, pode ser relacionamento financeiro, ele já vai tocar, já vai mudar aquilo ali para te dar sinal, meus irmãos. Aquela tua dificuldade, tudo são sinais, não são bênçãos, não são sinais. Ele vai começar a fazer. Então, a partir de hoje, não sei que você já ouviu alguma coisa, mas vamos ter essa mentalidade. Você não precisa ser um sumo sacerdote para isso aqui, não. Por isso que os judeus ficaram muito bravos quando Jesus ele veio. Porque ele trouxe o que era somente para aqueles, reservado para todo mundo, para os pobres, para os loucos, para os bandidos, para todo mundo. Trouxe para todos nós. Então, com Deus, meus irmãos, hoje eu mesmo tive uma experiência assim, de algo que eu tenho falado, mas não tinha sentido. Hoje eu tive. Meus irmãos, com Deus as coisas são assim na nossa vida. Ele não precisa de tempo, porque o tempo foi criado pelo homem. Tempo cronológico, você vive nesse tempo, mas Deus não vive nesse tempo. Glória! Então eu estava assim, raciocinando de algo, meu Deus, assim, interiormente, preciso melhorar nisso aqui, né? Porque nós precisamos nos alinhar com o princípio de Deus. Oh, caramba, Senhor, há quanto tempo estou tentando melhorar nesse quesinho, nesse setor aqui, meu Deus, é difícil, né? Tem que lutar, eu sempre achei ali, meu Deus, e aí naquele momento, foi como se tivesse Deus falou, já, é isso que você quer? Aí ele dentro de mim, é assim, Senhor. Então já foi feito agora, nesse momento aqui. Já foi resolvido. Aí eu senti verdadeiramente que eu tinha sido mudado, algo assim interno seu. Então às vezes você está ali numa luta, estou falando aqui até para quem é obreiro, quem é cristão, você está numa luta, você tem que vencer isso, ou esse vício, esse pecado, essa dificuldade, alguma coisa, você invoca o nome de Deus e na hora ele muda, meus irmãos. Na mesma hora ele vai mudar, basta nós crermos. Algo que meses você ali lutando, porque com a sua própria força não alcança, mas do dia para a noite, quando você entra no Espírito, ele muda. Do dia para a noite, meus irmãos. Então, com Deus não tem tempo. Nós temos tempo. Então, estou falando aqui para os irmãos, não sei a dificuldade, o que está acontecendo na sua vida, ou se você acha que está tudo bem. Mas seja uma coisa. Se você está aqui essa noite, é porque você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. E Jesus, quando passava, onde ele passava, tinha lugares muitas vezes que ele nunca mais voltava, a maioria dos lugares, e mudava a vida das pessoas. Então, se ele está aqui hoje, por que sua vida, minha vida, nossa vida não vai mudar hoje também? Algum setor da nossa vida não vai se aproximar mais de Deus, vai da nossa fé, Então não perca, meus irmãos, não perca essa oportunidade essa noite. Nós vamos orar. Então aqui nesse momento já era para tudo, nós estamos orando na nossa mente. Não pode ser em vão. Não é mais um culto, não é para encher calendário, não é para encher semana, não é para encher banco, não é para oferta, não é para nada, não é para igreja, não é para denominação. Esquece isso, isso não existe. O que existe é Deus, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Sai dessa dimensão aqui. Para Ele são todas as coisas. Conversa com Ele, que Ele tem capacidade de reverter qualquer situação. Mas Ele fala: que pai, se vós sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, meus irmãos. Então peça com sabedoria. Peça pelo Espírito Santo de Deus para se manifestar na sua vida. Peça para estabelecer um relacionamento com esse Espírito. Porque Davi falava: Senhor, ai de mim se eu me afastar da tua casa. Era o que ele queria, estar perto de Deus. Peça para Deus botar esse desejo perto de você. Para Deus fazer com que você queira estar perto dele. Porque é isso que vai determinar. Não é a importância, não é o governo, não é o papel. É Deus que determina, meus irmãos. Ele fala: eu que exalto, eu que faço todas as coisas.
Eu pego lá daquele mais necessitado, boto lá em cima para mostrar que não é pela força dele, sim pela fé, pela entrega dele. E essa noite nós temos que nos entregar. Se você se entregar, se eu me entregar, a nossa vida vai mudar para melhor, meus irmãos. Porque não nos chama aqui para preencher. Isso aí quem faz é o homem, palestra do homem. Deus não. Deus ele nos trouxe aqui porque tem algo para ser feito, algo para ser avançado na tua vida, algo que está parado há muito tempo, que Deus quer atirar, quer te colocar lá na frente, algo que está sendo travado pelas forças malignas, pelo homem. Ele quer te dar autoridade para que isso seja cortado, seja avançado na tua vida. Algum medo, alguma situação, os sinais seguiam a ele. E verdadeiramente, por isso que eu não culpo ninguém, verdadeiramente muitas pessoas saem da igreja porque realmente não tem sinais, não tem. Mas por que não tem? Por causa que está faltando isso aqui que nós estamos ouvindo, isso aqui tudo que nós estamos ouvindo. Mas o primeiro passo é essa confiança. Vai lá, dá um passo até o Senhor essa noite. Nós vamos orar, vamos dar um passo adiante do Senhor, porque um passo que você toma na sua carne aqui, Senhor, que você entrega esse teu corpo ao Senhor, um passo, mas são 20, 30 no Espírito que você vai. Você já está adiantando a sua vida, ó, muitos anos da sua vida você já adianta ao teu favor, muitos anos, porque o mundo te prende, o mundo não quer que você vá para frente, e você vê que é isso que acontece, muito difícil a pessoa vai para frente. Muitos que imigram, vêm aqui para os Estados Unidos, mas você vê a mesma classe. A média do salário mínimo americano é 20 e poucos mil. Assim, mais de 50% da população pode pôr na internet, meus irmãos. Todo mundo fica estagnado no mesmo setor ali e se conforma. Mas com Deus Ele cria algo novo todo dia. Ele quer nos levar mais alto, no corpo, na alma, no espírito. Mais intimidade, mais revelação, mais crescimento, mais felicidade, mais paz, mais libertação. Teu relacionamento está parado, vai ser melhor, você não consegue resolver. É mais. As coisas de Deus são sempre mais, meu irmão. Nunca pode diminuir. Sempre mais. Então vamos aprender a servir a esse Senhor. Ele fala, faz prova de mim e tu verás que eu sou bondoso. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. I ask Deacon Peter to go over with the lesson.